Olá, meus amigos e amigas digitais, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico Digital. Eu me chamo Tony Souza e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. E ao psicólogo, para quê? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar que nesse episódio em específico, nós vamos estar explicando aqui de uma forma clara os motivos de se ir à terapia, o que é que você encontra na psicoterapia, e todo esse conteúdo foi pensado com base nas dúvidas que vocês enviaram pelo Instagram. Se você tá gostando dos nossos episódios semanais, deixa o seu like e começa a seguir o nosso canal. Bom, antes de mais nada, a gente tem que ressaltar que a psicoterapia é um espaço onde o sujeito pode ali trabalhar todas as questões que ferem o teu emocional, fazendo com que assim mudanças sejam favorecidas e com qualidade de vida. Ou seja, é nesse espaço aonde a pessoa pode ali trabalhar além de um transtorno. A psicoterapia não é um espaço somente para pessoas que tenham de fato um transtorno, um diagnóstico fechado. E sim um espaço onde o sujeito pode trabalhar até mesmo aquelas memórias, lembranças e situações que, quando recorda, acaba trazendo um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de tristeza, e tudo isso faz com que você possa ressignificar. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Nesse espaço de psicoterapia, a pessoa pode trabalhar os seus medos, suas ideias, pensamentos que invadem a mente e causam sofrimento, comportamentos que acabam gerando um grau de prejuízo ou desconforto. A psicoterapia faz com que essa pessoa possa olhar para esses medos e padrões disfuncionais, aprendendo a criar assim soluções ou aceitar a situação, ou ressignificar. Ou seja, aquilo que faz com que aquela situação cause sofrimento, aquilo que faz com que a pessoa sofra, pode aqui ganhar uma nova roupa, uma nova roupagem para que se tenha um novo olhar, se tenha uma nova forma de se sentir, lembrando daquilo, enfrentando aquele medo, dando-se um novo significado para aquele luto, dando-se um novo significado para aquela lembrança da tua infância que toda vez que você recorda te vem uma raiva, te prende a um sentimento desagradável. Ou seja, é nesse espaço onde se pode se reconstruir, reconstruir a si mesmo. A psicoterapia pode te proporcionar isso. Todo esse processo faz com que o indivíduo comece ali a criar uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir. A pessoa começa a entender que fazendo as mesmas coisas, ela sempre vai ter os mesmos resultados. Ou seja, se você tem um problema e você faz as mesmas coisas, você sempre vai ter esse problema. Porque você já tentou daquele método. E hoje você não se permitiu tentar por novas soluções, novos ângulos, novas formas de ver a situação, até mesmo de agir, para assim colher resultados diferentes. E é aí que a terapia começa a fazer sentido. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a pessoa começa a mudar o cenário em que está inserida e ter resultados diferentes. E aí, fazendo isso, ela começa a entender que tem certas frases que a gente escuta do senso comum e que tem todo um sentido. Cada um tem o que merece.
E eu não falo isso no sentido religioso da frase, que a gente escuta muito por aí, as pessoas dizerem coisas do tipo: é um castigo, você está pagando por aquilo que você fez. Não, 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 não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de cada um tem o que merece, porque aquela situação, ela só está acontecendo uma, duas, três, quatro vezes, ou seja, um ano, 2 anos, 3 anos, vários anos, porque você está permitindo que aquilo aconteça. Porque você não mudou o cenário. E você tem a possibilidade de fazer aquilo que é o ideal. E o que que é o ideal? Ser protagonista da tua vida. Não repetir os mesmos padrões e querer que resultados diferentes caiam do céu. Para que a gente espere algo de diferente na nossa vida, a gente precisa de fato fazer mudanças. Não tentar das mesmas formas, por exemplo. Não continuar sendo agressivo, não continuar sendo explosivo com aquela pessoa que tu gosta e aí sempre ter os mesmos desentendimentos. Ou seja, se você tem um padrão como esse, por exemplo, você tem que começar a se questionar. Peraí, toda vez que a gente tem um conflito aqui, eu tô me comunicando. Só que de uma forma agressiva. E muitas vezes eu tenho até razão, mas por ser agressivo, eu acabo perdendo essa razão. Então, aonde que eu tô errando? Em ser agressivo. Por quê? Porque você tem esse padrão a vida inteira e você já percebeu que nunca fez, de fato, resolver aquele teu problema de comunicação no casamento, por exemplo. Então, quando a gente começa a ver que, peraí, eu tô fazendo a mesma coisa, tô tentando me comunicar desse jeito e não tá dando certo. O que é que eu posso fazer aqui de diferente para então ter um resultado diferente? Para então, por exemplo, conseguir me comunicar com a minha mulher sem ter um atrito. Ou seja, esse tipo de reflexão você pode ter na psicoterapia. E é certo que na psicoterapia a gente pode aprender coisas como habilidades sociais, por exemplo. E isso significa dizer que a pessoa pode aprender a como se comunicar não só em casa, mas também no trabalho, na faculdade, na roda de amigos e muito mais. Ou seja, essa pessoa começa a se portar de uma forma na qual outras pessoas começam a tratar ela de outra forma. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, quando a gente está com outra pessoa, a nossa postura influencia como aquela pessoa vai nos tratar. Então, se eu pergunto para você como foi a sua semana, querendo saber que tipo de coisas você fez durante a semana, se foi legal para você, a pergunta como foi a sua semana te abre a possibilidade de me responder foi boa. Agora, se eu te pergunto o que você fez durante a sua semana, você vai me dizer as atividades que você fez. Ah, durante a semana eu consegui iniciar uma leitura de um livro que eu estava querendo muito, eu consegui conversar com uma tia minha que eu não via há anos. Ou seja, você vai poder me detalhar como que foi a tua semana. E nisso você vai me dizer também como você se sentiu fazendo essas coisas. Então, a minha postura faz com que você também tenha uma interação diferente comigo. E, a partir desse momento, a minha forma de agir começa a ser mais consciente, mais funcional, mais específica. E tudo isso começou com uma reflexão sobre como mudar a postura, sobre como se comunicar com aquela pessoa. Dessa forma, a gente pode concluir que não foi só uma postura que mudou, você também mudou. Você começou a reconhecer um padrão que você tinha e trabalhar isso na sua comunicação, na forma de agir com o outro. Agora imagine a situação chata com os seus amigos. Sabe? Quando você tem aqueles amigos que ficam fazendo piadas desagradáveis com você. Você consegue visualizar um cenário como esse? Certo. Agora responda para você mesmo.
de que forma eu posso mudar a minha postura para ter o respeito dos meus amigos, para ter o respeito dessas pessoas. A terapia te ajuda a desenvolver isso. Mas quer um exemplo? Tem um conceito chamado reforço positivo e reforço negativo. Esse conceito gira em torno da ideia de que os comportamentos que geram emoções marcantes, ou seja, emoções fortes, vão se repetir ou até mesmo se extinguir. Ou seja, tudo depende da emoção que for desperta ali naquele evento. Dessa forma, vamos voltar para aquela situação com seus amigos que você vê eles fazendo piadas que te deixam constrangida ou constrangido, deles sendo machistas, deles sendo preconceituosos, estigmatizantes, ou seja, trazendo ali algum conteúdo no discurso deles que está te fazendo mal. Bom, você pode até ficar em dúvida sobre o que fazer numa situação como essa. Mas uma coisa você tem que começar a observar e é justamente no que não fazer. Não fazer é. Se você dá atenção, por exemplo, para essas piadas, revida, ou fica irritada ou irritado, ou seja, se você influencia para que esses amigos repitam esses comportamentos com você. Por quê? Porque se você se irrita e revida, você faz com que ele tenha uma outra emoção ali, às vezes até de raiva. E aí aquela raiva dele faz com que ele queira te fazer se sentir mal de novo. E ele repete. Se você sente vergonha daquilo, algumas pessoas têm a empatia e sensibilidade de dizer: caramba, essa pessoa aqui não gostou do que eu fiz. E aí, essa pessoa muda, não repete com você. Mas, se acontece uma vez, duas vezes, três vezes e a pessoa não muda, entenda que ela está fazendo aquilo e o fato de você estar sentindo vergonha está fazendo com que ela repita uma, duas, três, várias vezes, sempre que te encontra ou em vezes esporádicas, mas com que ela repita. Então, quando você começa ali a reforçar o comportamento do outro, a ter aquela reação emocional, você começa a fazer com que esse outro mude. Ou seja, com que esse outro repita aquele comportamento. Se introjeta um padrão comportamental nele de falar aquilo, de te fazer mal e em você onde sofrer. Tá, mas aí o que é que eu faço? Bom, uma coisa é certa. Lembra daquela nossa frase? Cada um tem o que merece? Aquela pessoa só tá lhe fazendo mal, só tá falando coisas ruins pra você, porque você chegou até ela. Ou seja, porque você está ali no mesmo espaço, no mesmo ambiente que ela. E o que que você pode fazer de diferente? O primeiro ponto é se afastar. Quando você começa a entender que você vai até uma determinada pessoa e essa pessoa faz você se sentir mal, ali só há o interesse de você estar perto. Ou a comunicação daquela pessoa é uma comunicação que está lhe fazendo mal. E tendo isso em mente, você precisa começar a se perguntar aí, o que está no meu controle? Bom, eu comecei a ignorar. Comecei a ignorar tudo que essa pessoa fala, que me faz mal. Diminuiu o comportamento. Vai diminuir. Porque você não está reforçando. Você não foi tanto até ela. Mas aí vem aquele conceito, cada um tem o que merece. Ok, mas ela parou de repetir aquele comportamento, mas ainda tem alguns outros comportamentos que ela faz e que te machuca. Certo. Por que você tá lá no mesmo espaço que ela? Se você tá naquele padrão há anos, o que é que tá no seu controle aí? Você pode mudar a outra pessoa? Não. Você pode comunicar, você pode chegar e trabalhar uma linguagem de assertividade. Dizer, olha, sempre que tu faz isso, eu me sinto mal, tá me machucando. Por favor, observa isso. Ok, você foi direta, objetiva e clara na sua mensagem. Mas
Você falou isso uma vez, talvez até duas vezes, e aquela pessoa não mudou. Por que que você vai continuar repetindo? Se você tá há anos, há meses, na mesma situação, se pergunta, eu tô há anos nessa mesma situação, de 0 a 10, quanto que eu acredito que essa pessoa de fato vai mudar? Sendo 10 para eu acredito muito. Eu tenho 100% de certeza que essa pessoa vai mudar. Se para 0, eu não acredito nada que essa pessoa vai mudar. Ok. Agora que você se respondeu, observe há quanto tempo que vocês estão nesse padrão. Se essa pessoa está esse tempo todo, é óbvio que ela não vai mudar. Agora, você consegue imaginar o universo de possibilidades, o universo de reflexões, o universo de autoconhecimento que a psicologia pode te oferecer? Ou melhor, o universo de possibilidades de reinvenções, as novas roupagens que a terapia, que a psicoterapia pode proporcionar à tua vida? Bom, isso é algo que vai sendo trabalhado ao longo dos atendimentos e vai fazendo com que você se torne o seu próprio terapeuta, assumindo o verdadeiro trono de ferro da sua vida. É, é um momento de protagonismo. Sim. E agora, faz sentido ir ao psicólogo? Ou, melhor, faz sentido ir à psicóloga, já que nós estamos falando de uma profissão que a sua maioria é feminina? Ir ao psicólogo não é como ir até aquele seu amigo ou aquela sua amiga e desabafar. O seu amigo vai te ouvir, sim, vai te dar bons conselhos, sim, mas a grande diferença é que o seu amigo tem uma visão pessoal e com mais interferências, ou seja, com inferências, ou seja, de novo, banhada na visão que ele tem de você e de todos os escolhidos, ou seja, de todos os envolvidos na situação que você contou. É aí que mora a grande diferença. O seu amigo vai sempre querer o seu bem, certo? Certo. Mas quer dizer, se ele for seu amigo mesmo, tem pontos que fogem da posição dele para te ajudar. Pois quando você deseja o bem para uma pessoa, você está colocando como direção para o que é bem, para o significado de bem, aquilo que você quer que ela faça, aquela decisão que você quer que ela faça. Então, quando você pede conselho para um amigo, aquele amigo vai dizer o que ele acha que é certo, o que ele acha que é o certo, a visão dele de certo, a visão dele de bem. Ou seja, ele vai te dizer: ah, ignora essa pessoa da tua vida, sendo que muitas vezes tem questões ali que você não pode ignorar, pelo menos não agora, ou pelo menos você não pode. Ou seja, um psicólogo nunca vai te dizer ignora isso. Não dessa forma, certo? O psicólogo faz você tomar essa decisão, chegando nessa conclusão. E se você não chegar, tudo bem, porque o processo terapêutico é seu, não do psicólogo. Esses dias eu ouvi uma frase de uma paciente. Eu tenho meus amigos que podem me dar conselho e orientar sobre o que fazer nos momentos difíceis quando eu estou sem a terapia. Eu sigo o que meus amigos dizem, mas muitas vezes eu acabo piorando a situação. E eu questionei essa paciente sobre o que aconteceu para ela acreditar que acabava piorando a situação. E adivinha? Adivinha o que ela me falou? Ela me narrou um evento aonde havia tido a discussão com a tia, que é sua vizinha de quintal, e essa tia foi até um bar em frente à casa dessa paciente. E aí a paciente seguiu o conselho do que de um amigo que havia lhe dito: na próxima vez que a tua tia for gritar com você em público, chama a polícia. De certa forma, a gente entende o que fez esse amigo direcionar esse conselho. Esse amigo imaginou a amiga passando por uma situação desagradável, por uma situação ruim,
Se sentiu mal de imaginar a sua amiga na situação, quis defendê-la, quis dar um conselho para que ela pudesse se defender. Só que a situação era pior, porque essa pessoa em específico, ela morava numa residência de favor dessa tia. Então, quer dizer, o, a terapia, ela vai te fazer ter questionamentos para pensar em soluções. O psicólogo não vai te dizer faz X, faz Y. Ele vai te dizer como você se sente fazendo isso, certo? E de que forma você já tentou resolver, certo? E você já tentou de tal forma? Já, tá. E o que foi que aconteceu? Deu errado? Por que foi que deu errado? Onde foi que deu errado? Vamos entender, certo? Claramente, na terapia a situação é bem distinta. Enfatizo mais uma vez que o terapeuta, o psicólogo, ele não vai te dizer o que fazer, mas no seu processo terapêutico, que o processo terapêutico ele é seu, cabe a você desenvolver a sua própria forma de resolver conflitos e lidar com situações complexas. Bom, então, como seria? Aqui eu não vou falar pela psicologia e nem por todos os profissionais, mas sim por mim e pela minha forma de trabalhar, pela forma como eu abordo os meus pacientes em consulta. Ao me contar todo esse enredo, tive que questionar a paciente o que aconteceu quando ela chamou a polícia. Ela então me responde: a minha tia quase me expulsa de casa, eu moro de favor e eu preciso dela. Eu tive que dormir alguns dias fora de casa, na casa de uma amiga, foi horrível, e eu tive que ficar longe dos meus filhos todo esse tempo. Pergunto então: como você se sentiu? Essa pessoa chora e me traz um discurso de medo e arrependimento. O que poderia fazer com que numa vez futura isso acabasse, ou seja, tua tia parasse ali de te tratar mal na frente de outras pessoas em público? O que você pensou que poderia ser uma solução? E ela então me responde: bom, eu iria tentar sair daquele ambiente, deixar ela lá sozinha. Por mais que eu saiba que existe a possibilidade dela vir até mim de novo e continuar fazendo tudo de novo, o prejuízo e o impacto emocional iam ser menores. Quer dizer, quando a gente começa a trabalhar com essas circunstâncias, trabalhar com esse entendimento, aquele sujeito começa a pensar em novas soluções, começa a pensar em novas formas de lidar. A terapia é um espaço onde você vai se tornar o teu próprio terapeuta com o passar do tempo. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem um martelo para colocar um prego na parede, o que que a gente pega? Se pergunta. A gente pega um alicate, certo? Aquele alicate era o melhor que você tinha naquele momento. E se aquele alicate era o melhor que você tinha naquele momento, foi essa ferramenta que você usou para resolver o seu problema de colocar o prego na parede. Agora, quando você vai para terapia, você começa a criar o seu martelo. Após algumas semanas, você cria um martelo de papel. Você deve estar se perguntando, um martelo de papel ainda não dá para a gente colocar um prego na parede. Não, não dá. Mas com o passar do tempo, você tinha criado ali o seu modelo de martelo, a sua estrutura, e aí começa a desenvolver o seu martelinho de plástico. Ainda não coloca um prego, mas já resolve alguns problemas, certo? E aí, o tempo vai passando, esse martelo que era de plástico agora vira um martelo de madeira, já coloca alguns pregos na parede, já te ajuda para resolver alguns problemas, e de repente você chega de fato ao teu martelo de metal. Começa
ali a, de fato, colocar os seus pregos na parede sempre que precisar, resolvendo da forma que você pode se sentir depois. Ah, eu me sinto bem, eu resolvi o meu problema e hoje eu posso olhar para essa situação e me comparar comigo mesma no passado. Se fosse eu há X tempo atrás, com certeza ia estar sofrendo. Então, ainda bem que fiz terapia. E é isso que a gente começa a pensar lá na frente, após ver toda a nossa trajetória. Quer dizer, o psicólogo estimula o pensamento dessa pessoa até que ela comece a chegar nas suas próprias soluções, nas suas próprias estratégias, nos seus insights e significados. Fazer terapia é então começar a ver ali o que que você pode fazer de diferente na tua vida. É começar a entender que aquele sofrimento que tu tem, em alguns casos, você pode até não ter culpa da forma como o outro está lhe tratando, como o outro está agindo, dos caminhos que a situação tem tomado em alguns casos, mas você tem responsabilidade. Como assim? É. Você pode até não ter culpa em algumas situações, mas em todas elas você tem responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando você faz terapia, que você começa a se tornar protagonista da tua vida, protagonista da tua história. Ou seja, pegar caneta mesmo e começar a escrever o seu livro, folha a folha, e não deixar mais que outras pessoas escrevam por você, aí você começa a mudar quem você é. Aí você começa a levar para a vida ensinamentos como hoje eu tenho o que eu mereço. Ou seja, hoje eu não tenho mais aquela situação de uma pessoa me fazendo mal e eu estando presa a esse contexto, certo? É como aquela história que a pessoa coloca um brinco na orelha e de repente aquele brinco tá inflamado. Vão se passando os dias, a pessoa vai sentindo cada vez mais e mais dor, aquilo vai ficando vermelho, a região irritada e até mesmo com o famoso pus. O pus é o seu corpo reagindo, certo? É um sintoma. A dor também é um sintoma. E aí agora se pergunte: nossa, mas se tá machucando, se tá fazendo dor, por que que essa pessoa não tira o brinco? É tão simples. Pergunta a ela por que ela não tira. Ela vai te trazer uma justificativa que para ela tem sentido. E a gente tem que respeitar. Porque é ela quem tem que começar a refletir, tomar as próprias escolhas e decisões. Ser protagonista da própria vida. E aí, quando você pergunta a essa pessoa por que que ela não tira esse brinco, ela diz: ah, eu gosto, é tão bonito. Ela já se acostumou com a dor. Aquela dor, muitas vezes, é aquela crise de ansiedade que você tem no teu casamento, quando você tem uma briga e vocês começam a se desentender com frequência, começam a repetir os mesmos erros, começam a se tratar mal, se ofender, provocar ciúmes um no outro, mentir. Para outra pessoa, do brinco, era a dor, era o pus, era a coceira que dava na orelha, incômodo. Mas ela se acostumou. Para você, é a crise de ansiedade, é a raiva, os ciúmes, é o estresse, é a insônia, é o desconforto, é a sensação de estar pisando em ovos. E aí você se pergunta: por que que você não muda? Bom, são situações diferentes para trazer exemplos e, nesse caso, para a pessoa não mudar, vai ter ali uma justificativa que a gente consegue entender. Mas na terapia também se chega ali no que está te fazendo sofrer, porém,
você pode também começar a pensar em formas de se fortalecer. Se fortalecer porque, muitas vezes, por exemplo, no caso do brinco, a pessoa não estava tirando porque ela achava bonito. Ela se acostumou quando. Mas no caso do casamento, às vezes você não tem para onde ir, às vezes você não tem como se fortalecer, às vezes lhe faltam recursos emocionais e comportamentais, sabe? Eu entendo isso. Eu sei que é difícil. Eu sei que dá insegurança, eu sei que dá medo, mas aí você começa agora a poder pensar em soluções, fortalecer a sua autoestima, se entender melhor, definir, por exemplo, que caminhos você pode tomar e começar a pegar um direcionamento de fato. Ir ao psicólogo pra quê? Consegue agora entender de que forma que a psicoterapia pode te beneficiar? Então, a partir de hoje, quando o assunto for a tua vida, não pegue carona no carro da sua vida. Pega o volante do carro da sua vida e escolha o seu caminho. Não deixe que as pessoas fiquem pegando o seu livro, tirando a caneta da sua mão e escrevendo por você. Cada um tem o que merece. Terapia é diferente de conversar com seu amigo. Terapia é você começar a olhar para si, é você começar a se entender, é você entender que cada emoção que você tem, ela tem um propósito para estar ali. Ela está se comunicando com você. E é a linguagem mais sincera que você vai ver. Você está sentindo raiva daquela pessoa? O que que essa raiva está lhe dizendo nesse momento, nessa situação, nesse contexto? Será que as suas emoções estão mentindo para você? É mais fácil a outra pessoa estar mentindo. É mais fácil você estar mentindo. Mas as suas emoções não. Tá sentindo ansiedade? Se você sente ansiedade, o que que essa ansiedade está lhe dizendo? Ela está se comunicando com você. A tristeza, o medo, o nojo, o desprezo, a vergonha. As suas emoções se comunicam. A gente tem que conseguir entender essa linguagem. Conseguir entender e pensar em soluções, aprender a lidar com elas de forma assertiva, para que depois, quando passar aquela situação, você não fique lembrando, porque agora é um evento que está aqui acontecendo. Amanhã é só uma lembrança. Se você agiu de uma forma na qual você se sente bem, você então de fato vai lembrar disso de uma forma gostosa, de se recordar. Mas se você agiu de uma forma na qual você sente vergonha, sente raiva, sente tristeza, sente nojo ou qualquer outra emoção desagradável, às vezes até ansiedade, você precisa começar a soltar esse alicate, começar a pensar em como você vai desenvolver o seu martelo, ou seja, como você vai desenvolver as suas ferramentas para colocar o seu prego na parede, para resolver o seu problema. Terapia é esse espaço. Então, ir ao psicólogo para quê? Eu me chamo Tony Souza, conhecido como José Antônio também, psicólogo cognitivo comportamental, e lhe agradeço imensamente por acompanhar mais um episódio do Psicodigital, a psicologia na palma da sua mão. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.